A paz e a graça de Cristo Jesus esteja na vida de todos meus irmãos. E desde já eu já levanto a minha mão direita para os céus. De onde me virá o socorro? O socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. E quero nessa mensagem profetizar na sua vida, mediante a palavra de Deus. E eu peço que você abra a sua Bíblia em Lucas, no capítulo 8, a partir do versículo 22. Você já viu um ditado que diz assim: depois da tempestade vem a bonança? Você sabe por que a Bíblia diz isso? Ou melhor, sabe por que as pessoas têm esse ditado? Porque quando Jesus foi para os gagarenos, a Bíblia diz que existia um gagareno endemoniado que comia cadáveres, que comia carne humana no cemitério. E aquele homem, ele era preso com grilhões, com correntes, e ele quebrava as correntes. Mas quando Jesus saiu com os discípulos a destino aos gagarenos, veio uma tempestade. E tudo indica que aquela tempestade veio para parar a ida de Jesus para libertar aquele gagareno. Por isso que muitos dizem: depois da tempestade vem a bonança. Versículo 22 de Lucas 8 diz assim: aconteceu que, num daqueles dias, entrou Jesus num barco em companhia dos discípulos, ou dos seus discípulos, e disse-lhe Jesus: passemos para a outra margem do lago. E partiram. Enquanto navegava, ele adormeceu. Jesus dormiu. E sobreveio uma tempestade de vento no lago, correndo eles o perigo de sossobrar, ou seja, de afundar. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo: mestre, estamos perecendo, desperta-se. E despertando Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água, e tudo cessou, e veio a grande bonança. Então lhe disse Jesus: onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e as ondas obedece, ou repreende e lhes obedece? Presta atenção que os discípulos estavam com Jesus e perguntou: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Eles perguntaram, quer dizer, eles não conheciam Jesus. Eles andavam Jesus, mas conheciam Jesus de pessoa, mas o poder de Cristo eles não conheciam. Eles andavam com Jesus, mas não sabiam quem era Jesus. Eu quero dizer para vocês, de todo o Brasil, de todo o planeta Terra, aonde chegar essa mensagem, que isso é um recado de Deus, dentro da palavra de Deus, para despertar a sua fé. Presta atenção que a tempestade veio e Jesus acalmou. E depois disso, o que aconteceu? Jesus cura o endemoniado gagareno. Quando vem uma tempestade sobre nós, é porque tem um resultado futuro. É porque lá na frente tem algo a acontecer de bom. Essa tempestade veio, podemos dizer, para parar Jesus e os discípulos de chegar ao gagareno. Vamos ver o que aconteceu? Diz assim, no versículo 26. Então, rumaram-se para a terra dos gagarenos, fronteira da Galileia,
E logo ao desembarcar, veio da cidade ao seu encontro um homem possesso de demônios, que havia muito se vestia, que há muito tempo não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, gritando, dizendo em alta voz: o que tenho eu contigo, Jesus, filho de Deus, do Deus Altíssimo? Rogo-te que não me atormente. Porque Jesus ordenaram aos espíritos imundos que saísse do homem, pois muitas vezes se apoderavam dele, embora procurasse conservá-los preso com correntes, grilhões, tudo despedaçava e era impedido pelos demônios para o deserto. Impelido pelos demônios, por Jesus aos demônios para o deserto. Perguntou-lhe Jesus: qual é o teu nome? Respondeu ele: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. Rogava-lhe que não os mandasse sair para o abismo. Por que legião? Porque legião são uma legião de... Naquele tempo os soldados, eles guerreavam acima de 6 mil soldados, era chamado de exército, soldado de guerra. Então, quando o demônio diz que meu nome é legião, é porque são mais de 6 mil demônios. Então, só aquele corpo daquele homem habitava 6 mil demônios. De 6 mil para 8 mil. Ora, andava ali, pastando no monte, uma grande manada de porcos, e rogaram ali a Jesus que lhe permitisse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitadamente despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Os porqueiros, vendo o que aconteceu, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e pelos campos. Preste atenção. O que houve antes da libertação desse rapaz, que vivia no sepulcro, se alimentando de carne humana, e quebrava corrente, grilhões, e andava nu no meio do cemitério? O que aconteceu antes? Uma tempestade. Irmãos, todas as vezes que Deus vai abençoar alguém, tem que ver um transtorno anteriormente. Uma tempestade, uma discussão no lar, alguma tempestade acontece na vida das pessoas, uma dificuldade. Por quê? Porque a tempestade já vem para impedir de nós chegar na bonança. Então, antes de Jesus libertar aquele endemoniado gadareno, que tinha mais de 6 mil demônios, de 6 mil para 8 mil demônios no corpo dele, veio uma tempestade, e a Bíblia diz que esse homem, ele foi liberto. E não teve alvoroço. Jesus deu uma ordem: sai dele e acabou. Jesus não gritou, oh, nome de demônios, nome disso, aquilo outro. Não. Jesus não disse assim: olha, volta aqui 10 vezes, faça uma corrente, uma campanha. Não tenho nada contra campanha e corrente, irmão. Até porque o meu ministério não é de falar de campanhas e corrente, dar algo para você usar. Não. O que eu quero dar para você usar é a palavra de Deus. E não adianta você dizer: vou orar para Deus fazer isso, porque a oração é um vínculo, é uma intimidade, é um relacionamento de amor entre a igreja, que somos nós, e o noivo, que é Cristo, ou seja, entre a noiva e o noivo. Então, tem coisas que as coisas acontecem pela palavra. Jesus disse: sai dele. E para ler um trechinho aqui no versículo 35, diz assim: então saiu o povo para ver o que passaram, e foram ter com Jesus. De fato, acharam o homem de quem saíram os demônios, vestido em perfeito juízo, assentado aos pés de Jesus, e ficaram todos admirados de terror.
Algumas pessoas que tinham presenciado os fatos contaram-lhe também como foram salvo o endemoniado. Escute, irmão, escute. Aonde estava o ex-endemoniado? Sentado aos pés de Jesus. Quando Jesus opera um milagre, esse milagre tem que levar você uma transformação de atitude, de personalidade. Jesus não quer te operar um milagre para você sair por aí e esquecer de quem te salvou. Então presta atenção, irmão, é importante você congregar em uma igreja, mas eu quero dizer para você que o segredo não é campanhas e corrente, não é eu pegar um objeto e dar para você e dizer assim, ó, coloque esse objeto em tal lugar. Irmão, o ministério que Deus me deu é transparente de levar para você uma palavra chamada, que está escrito em João 15:3. Jesus disse, vós estáis limpos pela palavra que vos tenho dito. Então você está limpo do câncer, da lepra, da AIDS, da AVC, da hipertensão, dessa dor, dessa enfermidade, dessa mágoa, desse ódio, dessa miséria, dessa falta de renda, dessa dor. Você está livre, você está limpo desse coração amargurado, dessa ansiedade, dessa hipertensão, dessa depressão. Jesus disse o que para aqueles demônios? Mais de 6.000 demônios. Sai dele. Sai dele. Sai desse homem e acabou. Aqueles demônios foram para os porcos. E os porcos se afogaram. Quer dizer o quê? Que a obra-prima de Deus nesse mundo é o ser humano e Ele quer te salvar. Ele quer te curar. E no nome do Senhor Jesus eu profetizo a sua cura. Eu profetizo o seu milagre. Eu profetizo uma transformação na sua vida agora, no nome do Senhor Jesus. A palavra do Senhor diz que Deus é o de ontem, é o de hoje, será eternamente. Ele não muda, Ele não muda. A palavra de Deus diz que Deus não tem sombra de mudança, de variações. E eu digo para você, receba a cura, receba o milagre, receba a transformação agora. Pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Aquele homem que foi encontrado aos pés de Jesus, levando para as pessoas o que Jesus fez com ele e o que Jesus podia fazer, mas sem gritar. As pessoas viam, não precisa ter ido em algum lugar e disse, Jesus me libertou. Não, as pessoas viam ele espontaneamente, livre, liberto, o homem que andava nu, comia cadáveres em cemitério, era preso e ele quebrava as correntes, ele quebrava os grilhões. E esse Jesus, ele entra na sua casa agora, na sua vida, na sua família, para te libertar, para transformar o seu coração agora, pelo poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para fazer de você uma bênção, para transformar o seu coração, para transformar a sua dor em cura, sua tristeza em alegria, essa depressão em ânimo, em certeza, em calma. Esse é o Deus de poder. E pelo poder do nome do Senhor Jesus, eu profetizo um milagre, cura. De repente você está desenganado pela medicina, pela vida, pela sociedade. E eu quero dizer para você que Deus, Ele toca na sua vida agora. Ele toca na sua vida agora, no nome do Senhor Jesus. E aonde chegar esta mensagem, aonde chegar essa mensagem às nações, aonde chegar esta palavra abençoada de transformação. Irmãos, Jesus não tinha rodeio. Ele dizia, você crê que eu posso fazer isso? Filho, filha, a tua fé te salvou, vai e não peques mais, para que não suceda coisas piores.
Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Exaltado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Magnificado seja o nosso Deus. E aonde chegar esta mensagem, nos hospitais, nos asilos, nos orfanatos, nos lares, nas ruas, nos trabalhos, aonde chegar essa palavra, essa mensagem, que chegue uma transformação, no nome do Senhor Jesus. Reinos e nações, abra o coração para Jesus. Creia. Jesus disse, a minha paz vos dou. A minha paz vos dou. Creia no nome do Senhor Jesus. Diga amém. Você que crê, diga amém. Diga, eu recebo a minha bênção, eu recebo a minha vitória, eu recebo a minha libertação, a transformação de vida para mim e para minha casa. Profetize uma nova vida para você. Profetize uma transformação de vida, porque eu profetizo agora que onde chegar esta mensagem, esta oração, esta palavra, que chegue libertação, que chegue transformação, que chegue um milagre na sua vida. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Diga amém. Jesus disse para Marta e Maria, se crê, verás a glória de Deus. Creia. Jesus dizia e disse para Marta e Maria, crê somente, apenas creia, e acabou, meus filhos. Diga, louvado seja o nome do Senhor Jesus na minha vida. Talvez você tinha uma insônia na sua vida. Hoje você vai dormir bem. Talvez você vivia tomado pelas preocupações. Hoje você vai colocar suas preocupações aos pés do Senhor. No nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Receba a bênção e que Deus abençoe todos.